Pessoal, boa tarde, todos, todas, todes. Eu quero agradecer imensamente ao Ulisses, professor, ao Centro de Humanidades, por essa possibilidade de, mais uma vez, junto com a União Planetária, trabalharmos esse tema. Não é algo que é novo, no caso, na UP, trabalhar esse tema dos direitos humanos e diversidade religiosa. Esse conjunto esses colóquios, nós temos aí uns 12 já alinhavados até agora, no próximo mês de julho, é uma atividade que é promovida pelo Comitê Distrital de Diversidade Religiosa, que é um colegiado distrital. Nós tivemos o Huck, Miranda, nosso querido... Cadê o Huck aqui, que eu não estou vendo? Huck, pronto, que também foi integrante da primeira turma, mas também da Subsecretaria de Direitos Humanos e Igualdade Racial e uma coordenação de liberdade religiosa e existente nesse... E ele é respaldado por um conjunto só citar aqui, de normativos distritais que tratam do tema, que é o Decreto 37056 de 2016, que criou o comitê, o Decreto Distrital 4167 de 2019, que o Huck participou da construção, né, que é o texto programático trienal, que é o primeiro programa distrital ligado a esse tema. Também o decreto, a Lei Distrital, agora 7226 de 2023, que criou o Programa Distrital de Combate ao Racismo Religioso. O decreto 44842 de 2023, que criou a Escola de Formação de Direitos Humanos no âmbito lá na Secretaria onde nós trabalhamos, de Direitos Humanos, e em função de também constar no PPA, né, o Plano Plurianual 2024-2027, diretrizes não orçamentárias, o objetivo 0315, que trata da garantia de direitos e de defesa dos direitos humanos. Basicamente, nós vamos fazer uma colocação muito breve, na verdade, de trazer um pouco à tona essa temática da liberdade de crenças e convicções e defesa da laicidade. E a relação entre aquilo que é da pertinência do Estado e aquilo que também é da pertinência da sociedade e que todos nós podemos efetivamente trabalhar. Uma coisa, parece até paradoxal, né? Mas as religiões, ou o discurso religioso, ele é usado para outros fins que não são aqueles aos quais eles são consubstanciados. Eles são usados para a prática do ódio, a prática da violência, a prática da intolerância, e é esse o grande desafio que nós temos, enquanto um dos desafios que são não só aqui no Brasil, mas também em várias outras partes do mundo, que efetivamente temos que enfrentar, seja do ponto de Estado, criando normativos, criando legislações, atuando com programas e políticas que possam atuar nesse contexto, mas também no campo da sociedade, especificamente na promoção do diálogo, da cooperação interreligiosa e na busca da construção da paz, a partir desses pressupostos do respeito às identidades, do respeito a às riquezas espirituais distintas. Num passado muito remoto, essa relação entre religião ou poder religioso, poder ou sagrado, com o que a gente chama hoje de Estado, mas no passado seria um poder temporal, ela sempre foi muito presente, sempre houve uma força e uma aglutinação bastante forte. Num passado distante, as pessoas, o que valia era a religião do rei. Se o rei que tivesse uma religião, quaisquer que seja ela, eu estou falando aí antes de 1800, antes de Cristo, 2000 e poucos antes de Cristo, tinha que se ter a religião do rei. Se não tivesse a religião do rei, simplesmente era morto. Aí foram tendo avanços. Um segundo momento em que poderia-se ter a religião do rei, poderia não se ter a religião do rei, porém, você não poderia ficar naquele território, naquele que hoje chamamos de país.
Então, você teria que ir para outros reinos. Você poderia exercer a sua liberdade, mas essa bem longe daquele reino. E até chegarmos a um determinado momento que há um avanço. E isso podíamos lembrar que é bastante uma data bastante específica, que é 539 a.C. O rei Ciro da Pérsia ou da Babilônia, primeiro, ele institui nesse ano 539 a.C. um primeiro código, um primeiro conjunto de normas que respeita a liberdade de crenças e convicções. Então, nesse modelo que persiste até hoje, embora também ainda existam os outros, quase que de forma disfarçada, de forma não tão brutal como no passado, mas existe ainda, persistem ainda no mundo de hoje. Mas esse avanço do rei Ciro, em 539 a.C., com um documento que é chamado do cilindro, eles escreviam no barro, né, e a escrita cuneiforme. Esse cilindro está, inclusive, acho, se não me engano, no Museu do Louvre, lá em Paris. E ele estabelece especificamente essa possibilidade do respeito à liberdade de crença, do exercício da liberdade de crenças para as populações daquele povo que era na antiga Babilônia. Então, de lá para cá, tivemos N construções que não daria tempo para a gente aprofundar aqui, que foram sendo estabelecidas, construções essas que levaram à consolidação do que nós chamamos de direitos humanos, que ficaram estruturados a partir da Carta de 1948. Mas foi um processo longo, ao longo de milênios, na verdade, até chegar. E nessa Declaração Universal dos Direitos Humanos, o artigo 18, ele trata da liberdade de crenças e convicções, porque esse direito ele abarca não só a crença religiosa, mas, inclusive, as crenças e convicções não religiosas. E, desde então, a comunidade global, a partir de vários outros documentos, nós temos um documento de 1981, que é a Declaração Universal, uma declaração pelo respeito e pelo fim de quaisquer perseguições com relação à liberdade, a crenças ou convicções. E de lá nós tivemos outros documentos, uns antes e outros posteriores, que também trazem nesse contexto essa realidade. E passamos para uma questão de trazer um pouco dessa realidade que nós vivenciamos, que para muitos é desconhecida. Eu vou fazer uma pergunta aqui a vocês. Algum de vocês já se sentiu pressionado, se sentiu vítima de alguma violência, preconceito ou intolerância em função de suas respectivas convicções religiosas? Se tiver alguém, por favor, levante a mão. Eu não estou enxergando de longe, não sei, mas alguém tem? Quem? Uma pessoa. Poderia dizer qual a pertença religiosa sua? Qual? Sim, por favor. Sim. Vem para cá. Você diz aqui no microfone essa é a sua experiência. Por favor, fica aqui. Conta a sua. Boa tarde. Fica um pouquinho longe. Assim. Pronto. Eu sei que não existe cristofobia, né? Muitas pessoas defendem isso. Mas eu sou evangélico e sou de Minas Gerais. E vim participar de um evento, né? E aproveitei para estar aqui. E eu lembro quando eu fui participar de um processo seletivo para um emprego, não se perguntava ali a crença no momento, né? Mas a pessoa que estava fazendo o processo seletivo, ela me perguntou de qual religião que eu era depois que foi feita toda a entrevista e tudo. E aí, quando eu falei, eu percebi que a pessoa teve um olhar meio torto e acabou não me contratando, né? Então, nesse sentido. Obrigado. Seu nome? Rafael. Pronto, Rafael, o pessoal. Rafael traz uma experiência que é até, de certa forma, distinta da grande maioria do que acontece no Brasil.
Nós temos uma garantia constitucional que vem começa antes mesmo da Constituição da República, em 1891, mas nós temos, a partir de 1890, um decreto 119-A, que fez a separação Estado e Igreja no Brasil. Isso em 7 de janeiro de 1890, antes mesmo, portanto, da Constituição Republicana. As constituições republicanas posteriores, e até a de 88, ele traz essa garantia que reproduz o que fala a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Afora isso, nosso modelo aqui brasileiro, e antes de chegar na questão dos problemas e dos desafios, nosso modelo brasileiro de laicidade, em que laicidade seria o Estado não pode ter uma religião, ele não pode ser influenciado por uma perspectiva religiosa, quaisquer que sejam elas. E essa não influência, essa separação, em que no nosso artigo 119, inciso 1º, de certa maneira, ele traz disso consubstanciado, essa separação não significa ser um Estado que seja refratário ao tema da religiosidade. E no nosso modelo brasileiro, ao longo desses 134 anos, especificamente, nós tínhamos uma religião oficial, que extinguiu-se, como eu disse, em 1890, e, efetivamente, ele foi se adaptando ao longo do tempo, criando normas em que buscavam dar guarida à nossa pluriconfessionalidade que existe no Brasil. Para vocês terem uma ideia, no censo de 2010, por autodeclaração, as pessoas não eram obrigadas a dizer se eram de uma tradição religiosa ou não, ou se não tinham religião, mas houveram 147 distintas expressões religiosas, igrejas, grupos identificados no censo de 2010. Então, isso, na verdade, é um simbolismo deve existir muito mais, em função das grandes diversidades, especialmente dentro do cristianismo. E aí nós temos um grande problema que também se manifesta até hoje, que efetivamente ele vai de encontro a essa não construção, essa dificuldade de construção da paz. Como é que nós poderíamos considerar que pode haver paz se nós já temos no Brasil a situação mais grave? Nós já temos pessoas sendo assassinadas pelo fato de serem de religiões de matriz africana. Nós temos no Brasil um fenômeno, ontem a minha companheira de trabalho, a professora Conceição Lemos, me trouxe até um informe lá de Belo Horizonte, eu já estou quase encerrando o tempo, em que traz um fenômeno que já se expandiu pelo Brasil desde antes de 2017, que é o chamado traficantes de Jesus, ou milícias de Cristo. Está terminando, né? Milícias de Cristo ou algo desse nível, que são grupos criminosos que usam o discurso religioso como forma de práticas idênticas ao que a gente chama de Estado Islâmico, que nem é Estado e também nem é islâmico, porque também a religião islâmica não prega aquilo. E isso está acontecendo no Brasil, já, inclusive, com... agora, claro, isso é o ápice de um processo, as situações mais graves de um processo que está se consolidando e se espalhando por entes em que há por diversos estados, mas o grosso das violações, elas acontecem muito especialmente com os povos indígenas, que são continuamente, desde o período dos jesuítas, e inclusive agora, sendo obrigados a abdicarem de suas confessionalidades ou suas espiritualidades e cosmovisões para a aceitação imposta de um cristianismo. Isso continua acontecendo. Também continua acontecendo, e aí são os grupos que são mais atingidos, e aí eu chego na fala do companheiro aqui, que são as religiões de matriz afro-brasileira. Em 2015, aqui no Distrito Federal, tivemos 15 terreiros vítimas de ou invasão, ou ataques à bala, ou animais mortos jogados, ou incêndios que chegaram a destruir, chegar no chão, esses templos religiosos, em função de um processo que é fomentado, e isso também acontece no campo político e até geopolítico,
também de captura dos espaços estatais para imposição do que uma grande amiga, professora Roseli Fishman, lá do Rio de Janeiro, que estudiosa da ciência das religiões, ela traz, né, trazer o que é pecado para alguns como norma, como lei para todos. Então, isso se manifesta muito forte, há algum tempo já, mais de quase 20 anos, praticamente, no Congresso Nacional, se replica também nos colegiados, nos legislativos estaduais, mas também, infelizmente, nós temos as suas incoerências no sistema judiciário, no Poder Judiciário e no Executivo, especialmente. Então, a gente vive esse embate. Aí, como o colega traz o texto, o tema cristofobia, para encerrar, né? Que é, dentre essa busca de captura desses espaços, usando esses discursos religiosos para outros fins, que não são os fins da própria religião ou das próprias igrejas, eles têm, efetivamente, um fulcro e um fundo e um interesse, são de ordem política, de ordem econômica e financeira e de dominação, efetivamente, de uma criação, como o Noam Chomsky chama de consensos, né? Os consensos, aquele que pode ser aceito pelo conjunto da sociedade e ninguém acha ou ninguém diz nada. Até muito poucos sabem que os terreiros estão sendo invadidos, que as lideranças de matriz africana estão sendo assassinadas. Vocês não sabem. Se acontecesse, talvez, com religiões ou grupos dos segmentos, seja dos grupos mais conhecidos ou de maior representatividade na sociedade, talvez houvesse um olhar mais apurado, não só da sociedade, mas também das instituições. Então, essa discussão de hoje, esses colóquios, eles são, na verdade, não se encerram com uma breve fala, uma breve discussão sobre esse tema, mas apenas elas servem para que a gente possa fazer uma reflexão sobre que sociedade, que país nós queremos. Como é que nós podemos aceitar ou vivenciar a ideia de um amor que é extensivo a toda a humanidade e aos seres sencientes, né? Lá na Nova Zelândia já tem a legislação para os animais como seres sencientes, e isso se expande para outros países. Como é que nós podemos criar ou fomentar numa sociedade, dirimirmos essas contendas, mas ao tempo que também trabalharmos uma concepção de respeito e aceitação da nossa diversidade, porque nós fomos constituídos enquanto nação, já diz Darcy Ribeiro, a partir dessa diversidade, uma diversidade que é riquíssima de tradições, culturas, etc., ao longo do nosso tempo. Então, esse é o desafio que nós temos. Como conciliar. Nós temos uma legislação que é bastante forte e que, por exemplo, temos a lei CAO, que é uma lei de 89, que imputa os crimes e as penalidades para os crimes de intolerância religiosa, que chegam até 5 anos de reclusão, os crimes, mas que não são concretamente aplicadas, infelizmente, pelo próprio judiciário, nas situações que ocorrem. Então, não é por falta de legislação. Nós temos legislações e boas propostas, mas há um hiato, um abismo ainda abissal entre a realidade que nós estamos vivenciando, o desconhecimento por parte de grande parte da comunidade e da sociedade sobre esses fatos, e muito mais, há uma falta de uma empatia, inclusive das lideranças religiosas e de igrejas, no sentido de trabalhar o respeito à liberdade de crenças e convicções, e o respeito à diversidade e alteridade de cada um desses grupos. Com isso, eu encerro a minha fala, que eu já passei do tempo. Não foi, doutor Igor? Por favor. Muito obrigado. Célio da Cunha, sou professor aqui da UNB, aposentado, hoje continuando na Universidade Católica de Brasília. Fui também da Unesco durante muitos anos. Sobre essa questão da religião e dos preconceitos, dos extremismos, né, das violências, eu creio que uma das medidas que está assim ao nosso alcance inclusive das universidades, isso pode ser fortalecido em termos de políticas de educação, é nós realmente
fortalecermos assim a ideia de um ensino em todos os graus e modalidades da educação brasileira, com base em evidências da ciência. Eu acho que isso aí representa, acho que, um dos caminhos mais férteis para que as crianças e os jovens sejam formados assim com base no conhecimento, com base no que a pesquisa alcançou, no que a pesquisa evidenciou. Eu acho que isso aí pode ajudar a combater, por exemplo, inúmeros negacionismos que nós estamos presenciando atualmente. E só para completar, no ano 2000, a Unesco ela fez uma grande reunião em Budapeste sobre a utilização do conhecimento científico. E essa é uma questão importante. Então, esse conhecimento científico produzido nas universidades, o conhecimento científico produzido, por exemplo, pelo Isaac Reutemann e tantos outros pesquisadores, tem que ser usado com ética. Ou seja, nós não podemos formar um profissional para poluir rios, como está acontecendo atualmente. Não podemos realmente formar um economista se essa formação profissional da economia não tiver um fundamento moral da ciência também como um bem humano, um bem comum. Então, só para concluir, eu acho que o ensino com base em evidências da ciência, eu acho que constitui um dos de tantos outros caminhos que pode realmente contribuir para essa questão da religião e pode contribuir para evitar essas polarizações. Tá? Muito obrigado. O tema é de extrema importância, porque os seres humanos, infelizmente, ainda fazem diferenciação entre si por causa daquilo que ela acredita, da sua fé. Então, nada é mais importante que a gente respeitar a pessoa na sua fé. Nada. E jamais atacar, jamais criticar. Porque as religiões, o papel dela é de unir os homens e não de separar os homens. Então, que por questão de política se brigue, que já é uma imbecilidade, se entende. Mas se brigar por causa de religião, é muita estreiteza mental. Cada um pense do jeito que quiser, mas nós temos que respeitar o modo de pensar de cada um. Claro que cada um de nós pode dizer o que pensa com a sua visão, mesmo porque é um tema misterioso, né? O que a gente sabe verdadeiramente sobre a vida depois da morte? Quase nada. Temos algumas indicações. Então, sobre um tema misterioso desse, se estabelecer antagonismos, é uma tristeza. Então, nós precisamos de um mundo belo. Nós precisamos de um mundo como um belo jardim, com muitas flores, onde tem rosas, tem cravos, tem violetas, onde tem católicos, onde tem protestantes, onde tem espíritas, onde tem budistas, onde tem hinduístas, são todos flores com perfumes diferentes de si. E quem tiver a oportunidade de estudar um pouco outras religiões, vai verificar que todas elas têm aspectos maravilhosos. Se nós observamos a natureza do ser humano, eu quero repetir aqui a frase de uma doutoranda em psicologia positiva aqui na UNB, que eu tive a oportunidade de assistir uma apresentação dela, ela sendo entrevistada pelo Dr. Ulisses. Eu assisti essa entrevista na TV Suprem, não é? Essa senhora, ela falou uma coisa que me marcou muito. Ela disse: nós não podemos considerar a criança um cérebro que vai à escola, porque a criança tem sentimentos, a criança tem angústias, a criança tem os seus medos. E se a gente observa os sistemas educacionais prevalecentes, não é,
desde o episódio de Copérnico, né, que a teoria foi negada pela Igreja. Então, a sociedade se organizou para que a gestão do conhecimento não ficasse sob a égide da religião. Esse processo foi muito importante, foi necessário e levou como uma das consequências o aparecimento de sociedades democráticas, porque muitas delas, que eram governos autoritários, defendiam, não é, a gestão da ciência pela Igreja. Então, teve resultados extremamente favoráveis. No entanto, né, a continuidade desse processo levou cada vez mais a sociedade a se tornar materialista. E os sistemas educacionais prevalecentes no mundo, não é só no Brasil, ele traz esse componente. O aluno é tratado como um cérebro que vai à escola. E aí, o hemisfério direito do cérebro fica hipertrofiado e o lado direito do cérebro atrofiado. E é do lado direito do cérebro, por todos os estudos que foram feitos, principalmente na área de psicologia e de psiquiatria, que está o nosso lado da espiritualidade, a nossa conexão com o sagrado, não é? A nossa capacidade artística, a nossa capacidade científica, digamos, o nosso lado feminino, e o feminino aí é algo poderoso, porque nós não podemos ser agressivos, nós temos que ter sentimentos, amor, compreensão, e todas as qualidades que nos caracterizam como seres humanos. Então, eu acredito, doutor Ulisses e Elianildo, que nós precisamos de um outro processo de educação. E eu tive a honra de ter sido entrevistado, não é, pela querida Luana, sobre um livro que eu tive a oportunidade de lançar. Eu falo eu, mas é muito egoísmo. Quando a gente está no processo de conexão, é outra realidade, né, que aborda esse tema da gente tratar a educação desde o princípio, desde a criança, para valorizar a sua espiritualidade, equilibrando, não é, as nossas capacidades que estão do lado direito do cérebro com as capacidades que estão do lado esquerdo. Ou seja, a materialidade do ser humano exige que ele tenha conhecimentos científicos, tecnológicos e profissionais. Eu dependo de um médico hematologista se eu estou com problema no meu sangue, né? Eu dependo do engenheiro elétrico se eu tenho um problema na área de eletricidade. Então, eu dependo de conhecimentos profissionais, científicos e tecnológicos. Mas eu ainda estou no campo da materialidade humana. Então, o caso da Marielle Franco, quando veio à tona, é um caso chocante. Porque nós tivemos cidadãos que frequentaram diferentes universidades, um deles formado em Direito, delegado, passou num concurso público, assumiu um cargo público de delegado e estava envolvido na concepção técnica e científica de um crime contra uma mulher desarmada. Então, quer dizer, é um absurdo essa situação, e nós vemos que, ao prevalecer esse modelo, doutor Ulisses, nós vamos continuar tendo esses episódios que o Elianildo tão bem declarou, não é, de desrespeito aos direitos humanos, desrespeito à liberdade de pensamento e de crença, porque nós temos uma sociedade, e o senhor já levantou várias vezes aqui nas reuniões anteriores, que às vezes um cidadão com uma formação técnica, tecnológica ou científica avançada, mas desprovido de ética, ele é muito pior do que um ignorante para a sociedade. Ele produz muito mais problemas. E quando esses cidadãos desequilibrados assumem o poder nas diversas esferas de poder, então a situação complica quando nós temos a violência do Estado contra determinados grupos, determinadas crenças, determinadas manifestações de pensamento e de liberdade religiosa.
Então, eu digo que é urgente, doutor Ulisses, professor Isaac e o professor Mário, que eu acho que não está aqui, né, diretor do CEAM. Eu gostaria muito que a nossa universidade, eu sou formado aqui pela UNB também, pudesse liderar um processo dessa natureza, porque religião e ciência, elas não são incompatíveis. Tem gente que faz ela ser incompatível como resultado da sua própria ignorância, mas elas não são incompatíveis. E a nossa natureza, ela é tanto material como espiritual. As escrituras barrais têm uma passagem muito interessante. Elas dizem que se a conexão entre o ser humano e o ser supremo for interrompida por menos de um piscar de olhos, que são décimos de segundo, né, a musculatura mais rápida que nós temos, o homem deixa de existir. Tamanha e profunda é a conexão nossa com o Ser Supremo. E nós vemos que ao longo de 6.000 anos de história religiosa escrita da humanidade, todos os grandes mensageiros de Deus nos ensinaram o quê? A conexão com o sagrado como a fonte, através da qual nós desenvolvemos as nossas virtudes, qualidades, fortalezas e construímos uma sociedade justa. Porque as grandes civilizações do passado, nas suas idades áureas, todas elas tiveram por base um texto sagrado como elemento de coesão dessas culturas. E as culturas que não tiveram, as civilizações que não tiveram texto sagrado, quando passaram por dificuldades, guerras, terremotos, etc., se extinguiram e nós só temos os resíduos daquelas civilizações, né? Então, é isso que eu gostaria de dizer. Eu espero, doutor Ulisses, professor Isaac, né, que a UNB possa liderar esse processo, porque não é incompatível religião com ciência. E se nós quisermos uma nova sociedade, nós temos que caminhar no sentido da harmonia entre esses dois conhecimentos. Obrigado. Boa noite a todos. Bom, essa disciplina Ciência Além da Ciência, meio um nome que talvez pareça um pouco estranho, né? Surgiu uns 3 anos atrás, mais 4 anos talvez, uma necessidade, né, da universidade de dar algum tipo de auxílio aos alunos que realmente com situações de estresse, depressão, ansiedade. E surgiu essa ideia porque eu já vinha me dedicando a essa atividade de autoconhecimento há muitos anos, e essa intersecção entre ciência e autoconhecimento. Passei por várias linhas, né, budismo, a teosofia, né, passei vários anos na Sociedade Teosófica também, né, e eu percebi que certamente, como foi colocado aqui, a ciência está incompleta. E eu também percebi que a ciência, como ela está formatada até o momento, ela não iria a responder as perguntas que eu tinha. E, entretanto, a ciência é importante. E aí criei essa disciplina que se chama Ciência Além da Ciência, onde eu trago assuntos de cunho científico totalmente, começo com astrofísica, mecânica quântica, teoria da relatividade, neurobiologia quântica, também, e abordo o tema mente, consciência e cérebro também. E a partir daí entro em um outro conhecimento que foi negligenciado por muitos séculos pela ciência, que é o conhecimento de tradições seculares. E é um conhecimento tão importante quanto o conhecimento científico. Tanto é que tem vários cientistas que já, principalmente físicos, que, digamos assim, ultrapassaram a linha divisória entre ciência e espiritualidade. Temos vários livros como a Física do Tao, por exemplo. A Física do Tao
é escrito por um físico quântico, que ele viu que a mecânica quântica e o tal estão falando a mesma coisa. E isso nos leva a uma questão fundamental, que se pode resumir, é de que o ser humano, nós, não sabemos o que somos. Não sabemos qual é a nossa verdadeira natureza. E aí, a partir desse mal entendido, digamos assim, ou desconhecimento, é que começam e se surgem todos os males do mundo. Guerras, discriminação, porque a gente não sabe o que a gente é. A gente se identifica com um monte de coisas que a gente não é. Criamos ideias de lo que somos. Então, essa disciplina veio a tentar, digamos assim, juntar ciência e autoconhecimento. Não falo nem espiritualidade, autoconhecimento. Acho que isso é fundamental. E eu acho que se a próxima revolução, se existe ou temos a oportunidade de que exista isso, se a gente não acaba com a humanidade, a próxima revolução terá que ser mental. Se não for mental, estamos fadados a acabar com a humanidade. Acredito nisso e, senão, a gente sempre vai estar tapando um buraco aqui, outro lá, tentando, né? Então, basicamente, é isso. E teve uma recepção muito grande pelos alunos. Sempre tem turma de 100, agora tenho que dar aula, justamente dele, 100, 150 alunos, e sempre com lista de esperas. E está sendo uma experiência muito boa, tanto para mim também, né? Porque acho que isso me permite aprofundar mais nesse assunto e isso é ciência. Não é misticismo, não é crença, é ciência. Mas é uma ciência diferente, é uma ciência que se baseia no conhecimento científico. Por exemplo, a gente diz que todo o que o ser humano, todo é matéria, né? Se tiramos todo o que existe no universo que vemos, luz, planetas, galáxias, poeira cósmica, tudo isso que nós chamamos de realidade representa 4% do que o universo é. 4, não 40, 4. 23% é matéria escura, que a gente não sabe o que é. 73% energia escura, que a gente não sabe o que é. Então, de que realidade nós estamos falando? Qual é a realidade? E isso é algo que nós temos que ver de frente. E a ciência se nega a ver isso. E isso eu faço parte disso. Mas isso tem que mudar. Tem que mudar. Então, eu acredito que o caminho não é mudar o mundo. O único caminho que temos é mudar nós mesmos, é mudar a mente. A violência está na mente, não está fora. Está dentro de nós. E o único que pode eliminar isso é entender o que nós somos. O que significa? Que nós não somos um pedaço de carne e osso andando por aí. Porque enquanto eu me veja como um pedaço de carne e osso andando por aí, eu vou me ver diferente do outro, obviamente. E não adianta eu tentar eliminar essas diferenças, porque eu vou me ver diferente. Eu tenho que entender quem eu sou. Quando eu entendo quem eu sou, eu vou entender que não existe pessoas diferentes. Existe apenas uma coisa só. Então, essa é a disciplina que eu estou tentando, venho, digamos assim, né, levando. Teve momentos de pensei em desistir, né, mas sempre todo semestre oferto de novo, né, termino ofertando e acho que isso é interessante, como o Huck falou. Acredito que tem que existir uma revolução, uma mudança
na perspectiva do ensino e da ciência. Isso é fundamental, fundamental. Que é o único que nos pode salvar. Não existe outra salvação, né? A gente pode querer salvar um rio aqui, mas se não existe uma mudança aqui dentro, nas pessoas, nos seres humanos, não tem, eu não vejo, né? Não vejo, né? Muito futuro. Eu acho que a próxima revolução é, não digamos mental, pode ser mental, cognitiva, né? No sentido de me desidentificar com o que eu acho que eu sou e me identificar com o que eu sou, sobre esse ponto de vista, né? Então, acho que essa é a única saída que temos. Não tem outra saída para mim. Então, é basicamente isso. O Hulk me provocou aí, desculpem aí pelo tempo. Tá? E eu queria apenas cumprimentar o professor, que me tocou a ideia da mente, porque esta noite eu sonhei com Charles Darwin. Depois de ler com cuidado o livro dele e todas as peças que ele produziu, e ele estava sentado em cima de um toco, e eu perguntei para ele: Darwin, o que está acontecendo com a espécie humana? Ele olhou para mim assim e disse: mas eu não falei de evolução? Sim, mas olha, a coisa não acabou ainda. E deve ter havido algum desajuste no sistema evolutivo do cérebro humano que está levando a humanidade a criar problemas para poder resolver o problema. E nesta trama de criar problemas para resolver os problemas, a gente não avança. Então, convidei um grupo de jovens, abertamente, que quisessem conhecer-se, mas de uma maneira diferente. Passar umas 8 horas no meio do cerrado e questionar a própria existência e o que ele sabe daquilo que ele está vendo. E no próximo sábado eu terei o segundo grupo que vai fazer a mesma experiência. Eu apenas quero completar dizendo que eu penso que a evolução do cérebro, ela vai acontecer. Ela precisa acontecer se a gente se aproxima da vida. Ou seja, se a gente se aproxima da natureza. O que é a natureza? Natureza não é o que nasce. E a natureza tem leis imutáveis. Ela funciona assim desde antes de eu nascer, né? Então, eu penso que aquela coisa que se chama realidade, a gente não sabe o que é. Mas vendo um pé de árvore grande, um pé de árvore médio, um arbustozinho, a gente vê as folhas e a natureza se manifestarem de uma maneira tão tranquila, tão serena. Então eu pensei, então a minha percepção anterior de que eu tenho que ser um anarquista estava certa. Porque o anarquista, o que é, afinal de contas? Não obedece leis que ele não conhece. Leis que ele não sabe o que são. Mas a base é o conhecimento mais próximo daquilo que é a vida, que é a
teia da vida e todos nós participamos da mesma teia, não temos nada de diferente senão a própria vida. De maneira que espero que Darwin tenha razão, algo errado está na nossa evolução, espero que a gente chegue realmente a mudar a mente. Obrigado. Vou fazer um comentário também sobre a sua fala, quando fala em leis da natureza. Eu, às vezes, penso que as leis da natureza é assim como que a presença de Deus, da vida. Porque, se nós olharmos bem, existem as leis da natureza de um amigo que chamava o general Natureza das Coisas, que regem a vida. A vida, ela se faz presente por algumas leis. Nós podemos dizer que toda a vida ela tem força, tem energia, toda a vida ela tem ordem, existe ordem. Você planta uma semente de uma planta de frutífera, é aquela fruta que você vai colher, não vai colher outra não. Você colhe, existe uma lei de causa e efeito que é fundamental. Se nós queremos consertar as coisas erradas do mundo, nós temos que ir às causas. Então, nós vamos ver o quanto que a filosofia, a religião e a ciência andam de braços dados, se nós olharmos de uma forma inteligente, de uma forma de perceber. A vida nos colocou, as nossas consciências, com livre-arbítrio. Nós podemos resolver até se matar. Pode fazer o que quiser, mas cada ato tem uma consequência. Cada ato. A lei de causa e efeito, ela é a lei básica da vida. Nós vamos sempre colher aquilo que semeamos. Isso é uma das leis. E depois, então, eu acho que é importante essa percepção das leis da natureza. Nós não vivemos num mundo desordenado, num mundo ordenado, onde existe ordem, onde existe harmonia, ordem, harmonia, força, beleza e inteligência. Qualquer manifestação que a gente veja cósmica, seja uma flor, seja um inseto, sempre tem o símbolo da perfeição, e sempre tem o símbolo da beleza, e sempre tem o símbolo da sua adequação para que ela existe, qual a sua razão de ser. Acho que, enquanto a gente pensa que guerra e paz é uma coisa que é dos homens e não tem jeito, que a violência é uma coisa que uma humanidade atrasada e não tem jeito. Realmente, é uma humanidade atrasada porque não tem essa percepção das leis da vida, não pensou mais alto. Mas a partir do momento, e eu vejo que nós estamos fazendo isso aqui hoje, estamos fazendo isso, de perceber no nosso estudo, porque isso aqui é uma conversa, mas é um estudo, é uma percepção que cada um de nós busca ampliar, de que nós vivemos num mundo em que existe uma ordem absoluta, uma ordem harmônica, uma ordem poderosa, muito forte, de que a inteligência está presente e a beleza está presente. E que se nós atuarmos de acordo com essas leis da natureza, que podemos dizer as leis da vida, as leis da consciência cósmica, nós vamos ter uma vida muito boa. Então, mais uma vez, o como. E como a gente pode avançar, tentando descobrir que nós vivemos nesse mundo com essas leis e que nós fazemos parte delas. Chegando aqui, há 1 ano e pouco atrás, eu falei, preciso conhecer Brasília. Eu falei, não, Brasília não pode ser só o chão, né?
Aí fui para dentro da maior favela da América Latina. Fui fazer um trabalho lá voluntário, todos os sábados, fomos lá conhecer essa realidade. Mas eu observei uma coisa, cada esquina tinha uma igreja evangélica. Duas coisas dominam, as farmácias e as igrejas evangélicas. Na sua maioria, fundamentalistas. Falou sobre anarquismo, estava pensando nisso quando você falou. E aí eu fiquei pensando assim, rapaz, a gente precisa intervir, é o tal da espiritualidade em ação, né? Que o santo em paz de uma santa, nós sempre discutimos isso. O que é espiritualidade em ação? Como é que se pratica isso? Então, nós temos aqui, por exemplo, uma TV Suprem, que eu sou enamorado dela há muito tempo, e a União Planetária, que é a MOCIP. E a gente discute muito intelectualmente, mas o que a gente pode se juntar? Eu aprendi na década de 70, depois vim aqui para entender melhor com você, o que é a praxis, né? Que vem de outros compêndios, praxis. Como é que a gente pratica essa integração? Como é que a gente fortalece aquilo que já tem? Eu estou tendo a oportunidade, muita honra, de conhecer a educação Bahá'í. Estou fascinado. O Ulisses também trouxe uma ideia da educação das virtudes, mas todas com muita dificuldade de percolar na sociedade como um todo. Fica como experimentos. Então, como é que a gente pode se juntar? Que o professor aqui falou, como é que a gente faz aquilo acontecer, né? Através da educação. Nós temos alguns experimentos fantásticos sobre a educação, sobre a pedagogia da cooperação, da educação. Mas como é que a gente pode se juntar? Nós temos um meio de comunicação que precisa ser potencializado, não é? Temos propósitos, temos fundamentos. Como é que a gente pode se juntar para exercitar, professor? Lá atrás se falava em praxes, não é? Essa amizade estelar que nós temos, né? Que não é de agora, certamente, é um amor muito grande. Mas eu volto a dizer assim, vim trazer essa amorosidade de, através do coração, perguntar e tentar responder juntos, que só tem respostas na cooperação. Fazer intervenções em prol da cooperação. Potencializar o que nós já experimentamos. Aqui na UNB, eu acompanho os seus vídeos na TV Super. É uma forma de ver o meu pequenininho ali, queridão. De vez em quando eu vejo ele na TV Super, quando eu não posso estar com ele, né? A Vandinha também. Mas, assim, é essa questão que eu queria deixar aqui para a gente, não para responder agora, mas para a gente realmente se cooperar, nos cooperarmos num processo de transformação. Já estamos ficando com o cabelinho branquinho, você me ensinou isso há 40 anos atrás, 35, 40 anos, estou com 71, corpinho de 17, mentira, né? Já estou barrigudinho. Mas, sim, o que nós podemos fazer juntos? Porque a nossa cronologia está contra nós, né? Eu, pelo menos, com 71 anos, mas a gente pode deixar um legado. E hoje eu vim aqui, primeiro, para te rever, né? Porque o amor é muito grande. Mas, segundo, para estar com vocês, porque eu sei que sempre tem a tal da sincronicidade. Eu falei, lá tem os nossos interlocutores. Lá tem, espiritualmente, aqueles que estão sendo reunidos. Porque tem muita gente aqui. Não só somos nós aqui fisicamente, tem muita, isso aqui está cheio hoje aqui. Então, o que nós podemos fazer juntos, se a gente acredita em bem maior, né, em processos que estão aqui, físico e extrafísico. Obrigado. Roberto Olivella é, como nós, um sonhador, um visionário, e acredita naquilo que também nós acreditamos muito fortemente, de que ao invés de ter um mundo de competição, a gente tem um mundo de cooperação. Isso, inclusive, na estrutura da sociedade. A nossa democracia é uma democracia de capenga, né? Porque ela é a democracia da competição, é a liberdade de competir e vai vencer aquele que tiver a mais força nesse embate. E quando nós precisamos da democracia da cooperação, a democracia do amor, a democracia da solidariedade, a democracia de todos juntos. Eu espero até
que no futuro da humanidade as cooperativas possam ter um destaque muito grande, e inclusive as chamadas empresas de economia solidária, aonde realmente não existe o patrão e o empregado. Os donos da empresa são os próprios empregados. E faz parte de uma solução saudável de encontrar meios de uma realização social de uma forma positiva. Eu quero reiterar os agradecimentos que a todos vocês, a União Planetária, Ulisses e Wanda, professor querido do CEAN, dizer que é o seguinte, no âmbito da UNB, temos duas áreas, que é o Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos e também Pós-Graduação em Sociologia, que tem atuado muito fortemente no campo da pesquisa e abordando estes desafios que aqui mencionamos muito en passant, muito rapidamente. Então, nós já temos um olhar do ponto de vista da academia diante dessas situações que estamos vivenciando. Acho que seria muito importante, né, que efetivamente pudéssemos ampliar essa atuação com o CEAN, juntando essas áreas no enfrentamento a essas questões. Nós tivemos a partir das falas, daquilo que pode ser construído e pode ser um porvir. E aí a educação, a ciência, etc. No entanto, antes que cheguemos a esses processos, ele tem maior visibilidade e ampliação, nós temos os desafios que, dia a dia, continuam, as violências, os assassinatos, os N formas de agressões que usam esse contexto. Nós teremos agora esse ano a eleição municipal. Esse processo irá se acirrar ainda mais, porque o uso do discurso religioso, o uso mercadológico da religião, junto e atrelado ao poder político, há muito já estabelecido aqui, nos formatos que aqui denunciamos, eles estão muito focados em avançar nesses espaços dos executivos, dos municípios. Então, independente efetivamente não podemos ampliar todos os problemas conjunto desses problemas, mas que possamos, a partir daqui, ter em cada um de vocês pessoas que possam potencializar, dar visibilidade, não só refletir, mas também, de alguma forma, se engajar naquilo que já tem de concreto, que está sendo trabalhado pelo Estado, no sentido de trabalhar o respeito aos direitos humanos e a diversidade de crenças e convicções, e aí, crenças e convicções, inclusive as convicções não religiosas, ateus, apateístas, agnósticos, etc. Isso é um campo desse conhecimento do campo laico e também presente na sociedade. Nós tivemos agora no último censo, quantos por cento, Conceição, não me lembro agora, mas 12% de pessoas sem religião. Não significa que sejam ateias ou agnósticas ou apateístas, não. Simplesmente não estão vinculadas às caixinhas religiosas existentes. Então, esse processo é aqui, é na Europa, em todo canto. Mas aí o que a gente está chamando e conclamando que também tenham esse olhar para as questões concretas que afligem e ocorrem dia a dia, que possam ter conhecimento possam difundir esse processo e se aliar naquilo que for possível em todas as suas ações, que já sabemos que o farão, para essa construção, né, de uma sociedade naquilo que o artigo 3º, né, da Constituição, né, fala, né, que é solidária, de unidade e respeito a todos e todas. Muito obrigado.